Olá, boa tarde. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Uma data importante para discutirmos sobre como colocar um ponto final nesse tipo de violência. Estima-se que todos os dias mais de 50 crianças sejam vítimas de violência sexual no Brasil. Eu sou Rafaela Vivas e a campanha Maio Laranja de combate ao abuso e à exploração sexual infantil é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, libera a exibição do caso do menino Henri Borel no programa Linha Direta da TV Globo. A audiência pública no Superior Tribunal de Justiça reúne entidades para debater súmula que impede penas abaixo do mínimo legal. E ainda, Tribunal de Justiça de São Paulo volta a decretar falência da Livraria Cultura. O Jornal da Justiça de hoje começa com a decisão do Supremo Tribunal Federal que liberou a exibição do programa Linha Direta da TV Globo sobre o assassinato do ministro Henri Borel. A Justiça Fluminense do menino Henri Borel. Bom, a Justiça Fluminense ela havia aceitado o pedido de defesa do autor do pedido da defesa do doutor Jairinho, que é o padrasto do menino acusado de matar a criança. O doutor Jairinho entrou na Justiça para impedir o episódio. E aí veio o ministro Gilmar Mendes, deu uma liminar autorizando a exibição. Vamos agora para mais informações sobre esse caso, ao vivo, com a repórter Evne Araújo. Oi, Evne, muito boa tarde para você. Conta para a gente como é que vai ser o desfecho dessa história. Então, teremos a exibição logo mais do programa na TV Globo, Evne, é isso? Oi, Rafaela, boa tarde. Pela decisão do ministro Gilmar Mendes, sim, viu os advogados da TV Globo, emissora responsável pelo programa Linha Direta, recorreram no Supremo Tribunal Federal de uma decisão provisória da Justiça Estadual do Rio de Janeiro que havia suspendido a exibição da atração a pedido da defesa do acusado pelo crime Jairo de Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho. Ele responde pela morte de Henri Borel, de 4 anos, assim como a mãe do menino, Monique Medeiros. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes argumentou que o pedido teve claro propósito de censurar o conteúdo jornalístico de evidente interesse público. O ministro disse ainda que não cabe ao Poder Judiciário decidir quais manifestações ou opiniões são aceitáveis ou tidas como válidas numa sociedade democrática. Rafaela. Ok, Evne, muito obrigada pelas suas informações mais uma vez. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi internado nessa quarta-feira no Hospital DF Star, em Brasília, com o diagnóstico de Covid-19. O ministro passa bem e está sendo tratado com antiviral e remédios para combater os sintomas da doença. Representantes do Tribunal Superior do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho assinaram um memorando para a promoção do trabalho decente. O documento também trata do enfrentamento a todas as formas de exploração e discriminação no mundo trabalhista. A reportagem é de Anderson Conrado. A assinatura do memorando que prevê a cooperação entre o Tribunal Superior do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, ocorreu na sede do tribunal em Brasília. A ideia é elevar o nível de cumprimento das normas trabalhistas vigentes no país, como detalha o presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa. Esse é um acordo de cooperação entre o Tribunal Superior do Trabalho, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Magistradas da Justiça do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho, visando proporcionar a realização de cursos, de atividades e também a troca de informações que permitam dar maior efetividade na atuação da Justiça do Trabalho, especificamente, e de forma geral na promoção da justiça social no nosso país. O diretor da ENAMAT, ministro Maurício Godinho Delgado, acredita que o trabalho conjunto entre os órgãos vai aperfeiçoar o papel institucional do judiciário trabalhista. São vários projetos de aperfeiçoamento, vários
que nós poderemos executar. Trata-se de um protocolo de intenção, né? Um memorando para realização de projetos. Os projetos serão construídos a partir de agora, imediatamente, e terão múltiplas funções e múltiplos formatos, né? Sempre voltando para essa busca do aperfeiçoamento do nosso papel institucional na República Brasileira. O diretor do escritório da OIT para o Brasil, Vinícius Pinheiro, listou alguns dos principais temas que devem ter destaque durante a parceria. Ele estabelece a cooperação entre a OIT, a ENAMAT e o TST em várias áreas temáticas, entre as quais se inclui o trabalho infantil, o trabalho escravo, o combate à discriminação e também a aplicação das normas internacionais e decisões do TST. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou recurso da Livraria Cultura e voltou a decretar a falência da empresa. Os detalhes com a repórter Carolina Chaves. O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou o liminar que mantinha as atividades da Livraria Cultura. Essa é a segunda vez que a empresa não consegue cumprir o acordo de recuperação judicial. Em fevereiro, a Cultura teve o processo de falência suspenso quando o Tribunal Paulista deu uma nova chance para cumprir o plano de recuperação. Mas 3 meses depois, a livraria ainda demonstrou várias dívidas com credores e locatários. Por isso, foi decretada a falência. Segundo o desembargador, a medida é para proteger o mercado e a sociedade. A empresa vinha enfrentando uma crise financeira desde 2015 e atualmente tem apenas 2 lojas físicas, uma em São Paulo e a outra em Porto Alegre. A Cultura também realiza vendas pela internet. A partir dessa decisão, a Livraria Cultura passa a ser administrada por uma empresa especializada em recuperação judicial para quitar as dívidas. A seguir, campanha Maio Laranja. Vamos falar sobre o combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Os detalhes daqui a pouco, voltamos já. O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Para marcar a data, foi criado o Maio Laranja, com iniciativas que buscam conscientizar a população. A campanha tem o apoio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A reportagem é de Carolina Chaves. Vamos acompanhar os detalhes. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil está previsto em lei. A norma foi aprovada pelo Congresso no ano 2000 como homenagem a uma menina de 8 anos que foi raptada e violentada. O caso, que nunca foi solucionado, é um entre milhões. Segundo a Fundação Abrinq, todos os dias, mais de 50 crianças são vítimas de violência sexual no Brasil. O número pode ser ainda maior porque muitos casos não são notificados. A líder de programas da Fundação, Michele Antunes, afirma que a conscientização da sociedade é fundamental para combater esse tipo de crime. Seja as escolas, seja as organizações da sociedade civil, que também fazem esse tipo de atendimento com criança e adolescente, esse trabalho de levar essa informação para a criança e para o adolescente e para as famílias, também é uma ação, assim, eu acredito que é uma das principais ações. Uma outra lei aprovada pelo Congresso no ano passado criou a campanha Maio Laranja. A norma prevê uma série de ações para aumentar a conscientização da sociedade. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios apoia a iniciativa. Neste ano, o foco dos trabalhos é nos sinais que as crianças podem dar para pedir socorro. São vários. Um desenho, por exemplo, pode dizer tudo o que a criança está passando. Michele Antunes explica que a campanha disponibiliza material como fotos e imagens que ajudam a identificar situações que muitas vezes passam despercebidas, mas que podem ser um alerta. Desde 2018, a Fundação Abrinq tem a sua própria campanha, que é a campanha O Pode Ser Abuso. Então, é muito importante o adulto observar os sinais dessa criança na perspectiva de comportamento, na perspectiva de socialização com outras crianças, se identificar qualquer sinal que saia do padrão daquela criança, então isso já é um sinal de alerta, e aí nesses casos a nossa orientação é de fato o adulto fazer a denúncia, né?
E agora vamos falar mais sobre a campanha Maio Laranja. Eu converso agora aqui no estúdio da TV Justiça, ao vivo, com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Dr. Luiz Mártios Júnior. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Boa tarde, Rafaela. Obrigado pelo convite. O TJDF aderiu à campanha, mas a gente conversava aqui nos bastidores que a adesão é muito maior, com iniciativas, estratégias e medidas no dia a dia também. Qual é a importância da participação dessa iniciativa na data de hoje e de tantas outras? Perfeito. Nós acreditamos que o Poder Judiciário tem um papel muito importante, praticamente fundamental, em todo o sistema de proteção que é dado à criança e ao adolescente. E não poderia ser diferente quando a gente trata de um dos maiores dramas que se tem, que é a questão do abuso sexual, e da ameaça à criança como vulnerável no contexto familiar e também da sociedade. Então, o Poder Judiciário do Distrito Federal entende que mais do que simplesmente aderir a uma campanha, e isso deve ser um programa permanente, isso deve ser uma política permanente da qual o Poder Judiciário seja o principal ator, coordenando os demais atores processuais, coordenando os demais agentes que trabalham desde a ponta, fazendo lá a recepção da criança que tem algum indicativo de abuso, até o momento em que se vai aplicar uma pena ao ofensor no final da persecução penal. O DF tem uma peculiaridade, porque aqui não há subnotificação. Os índices realmente mostram a realidade, que às vezes o DF é apontado como índices alarmantes, mas isso é importante para traçar políticas públicas para a atuação do Poder Judiciário também, Sim, a nossa estrutura centralizada favorece isso, e a nossa justiça é muito bem equipada para atender esse tipo de caso, com uma estrutura psicossocial que dá o apoio para o depoimento sem dano, que trata a criança, que trata a pessoa vulnerável com uma condição muito melhor do que normalmente a gente vê, infelizmente, na média do Brasil. Então, isso também a campanha que a gente faz de trazer a público os canais por meio dos quais se deve denunciar, se deve chegar ao conhecimento da autoridade policial, do Conselho Tutelar, do Ministério Público, que é o começo lá de tudo, essa facilidade que nós temos para divulgar, esse interesse, esse investimento que o Tribunal de Justiça do DF faz, ele se reverte em resultados que muitas vezes descortinam para nós um panorama dramático, porque nós temos acesso a dados, nós temos acesso a situações que são dramáticas, que se a gente for investigar a causa, vão revolver muitas vezes feridas familiares, aspectos muito difíceis de serem tratados. São questões complexas, Vocês contam com uma equipe multidisciplinar também, com parcerias, quais os atores envolvidos para tentar quebrar esse ciclo, conscientizar a população? Nós procuramos, como Poder Judiciário do DF, nós procuramos catalisar e também coordenar, ser um agente coordenador e fomentador de novas políticas. Então, o Tribunal de Justiça recentemente firmou um termo de cooperação com um hospital pediátrico que trata doenças raras e câncer infantil, porque se verificava determinadas situações em que a criança poderia, inclusive, ter alta, permanecer em tratamento em casa, mas não se podia fazer a liberação porque existiam indicativos de abuso sexual e de violência. E o que nós fizemos com esse termo de cooperação foi acabar com a burocracia, facilitar o canal de atendimento pela Vara da Infância e da Juventude. Então, hoje a Vara da Infância e da Juventude tem um canal direto com a direção e com a parte psicossocial do hospital. Então, havendo algum indicativo, já há uma atuação imediata do sistema de proteção, evitando que essa criança seja colocada numa família que vai, muitas vezes, piorar o quadro de saúde e ainda acrescentar um drama relacionado à questão da violência sexual. É uma medida também que pode salvar vidas, garante a qualidade ali no dia a dia daquela criança, muito bacana. Agora, eu falei há pouco sobre conscientização da população também. A própria Constituição Federal diz que é dever de todos, do Poder Judiciário, Ministério Público, operadores do direito, sociedade, famílias também. Qual é a importância desse dia de hoje, de campanhas como essa, Maio Laranja, na conscientização? É muito importante, porque a gente não sabe que tem direitos até que a gente comece a conhecê-los. Então, a importância que se dá à comunicação social, nesse caso, o tribunal fortalece as campanhas nas suas mídias sociais, faz, inclusive, o próprio esclarecimento dos magistrados que cuidam com essa temática. Então, essa é uma preocupação que nós temos para que cada vez mais pessoas sejam conscientizadas de que determinadas situações são indicativas de abuso. Porque o que se sabe hoje em dia é que muita coisa não é classificada como abuso, mas já seria, teoricamente, ou já seria na prática, melhor dizendo, um abuso que deveria ser investigado e coibido até para que não evolua para uma situação ainda pior. A gente tem, inclusive, situações hoje com o avanço de toda a questão
da internet situações de abuso absolutamente inimagináveis há 5, 10 anos atrás e que hoje são praticadas, inclusive, pela rede mundial de computadores. Isso faz com que a gente tenha que se aperfeiçoar, que a gente tenha que abrir a cabeça e tenha que estudar novas formas de proteção, porque as novas formas de agressão surgem todos os dias. Bom, você falou também de denúncias, né? Quais são os canais para quem nos acompanha agora? A quem procurar? Alguém que sabe ou desconfia de alguma coisa na sua comunidade, na sua vizinhança? O que a gente costuma indicar é que, normalmente, o primeiro local a ser procurado é o Conselho Tutelar ou o Ministério Público, que vai dar as orientações necessárias para o tratamento daquele caso. Por que a gente fala isso? Porque, muitas vezes, a situação ela revitimiza aquele que já foi vítima de abuso. Então, é necessário que se tenha um profissional habilitado até para reconhecer se realmente se trata de uma situação indicativa e aí partir para uma investigação, ou se o caso é de tratamento psicossocial, de abordagem diferente daquela da persecução penal. Então, nós temos os telefones, né, de disque e denúncia, nós temos os conselhos tutelares que todas as comunidades têm, hoje em dia no Brasil instalado, o Ministério Público, a Vara da Infância e da Juventude aqui no Distrito Federal, ela tem esse canal permanente de recebimento de denúncias de situações de maus tratos ou eventualmente de abusos, e tem uma rede de proteção que é desencadeada a partir desse momento em que é feita a denúncia. Ok, doutor Mártios, muito obrigada pela sua participação aqui conosco pessoalmente nos estúdios da TV Justiça. Boa tarde, viu? Parabéns pelas iniciativas, pela adesão à campanha e pelo trabalho de vocês lá no TJDF, viu? Sou eu quem agradece a oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada. A seguir, a audiência pública no Superior Tribunal de Justiça reúne entidades para debater súmula que impede penas abaixo do mínimo legal. Os detalhes em instantes, eu volto já. O Superior Tribunal de Justiça realizou uma audiência pública para discutir possível revisão da súmula 231 do tribunal, que impede pena abaixo do mínimo legal, mesmo com atenuantes. O debate contou com 44 exposições de instituições públicas e entidades privadas envolvidas em processos criminais. Os detalhes com a repórter Marina Campos. Todo crime tem uma pena mínima e uma pena máxima. Além disso, as atenuantes e agravantes podem mudar a fixação do tempo de condenação. Hoje, o STJ entende com a súmula 231 que, quando uma atenuante é aplicada na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar abaixo do mínimo previsto em lei. Mas o assunto é polêmico e causa divergência. Por isso, o ministro Rogério Schietti Cruz convocou uma audiência pública para as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades envolvidas em processos criminais sobre uma possível revisão da súmula. Durante a audiência pública, a súmula foi defendida pelo subprocurador-geral da República, José Adonis de Araújo. Não há razão para a mudança do entendimento consolidado na súmula 231. E mais que isso, eu vislumbro a impossibilidade dessa modificação da orientação, considerando que o conteúdo da súmula 231 reflete o que está também em uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no regime de repercussão geral, e eu me refiro exatamente ao tema 158. Eu digo que são decisões que expressam a mesma compreensão do tema, no sentido da impossibilidade de que a aplicação da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Outras instituições, como a Defensoria Pública da União, expressaram posição oposta. O subdefensor público-geral federal Jair Soares Júnior destacou a incompatibilidade entre a redação da súmula 545 e da súmula 231. A súmula 545 é clara ao expor que, se a confissão espontânea ela serve de fundamentação para a condenação pelo magistrado, essa confissão ela deve ser levada em consideração para a diminuição da pena. Portanto, essa iniciativa, excelências, de análise e de possível superação da súmula 231, ela é adequada com a atual jurisprudência. O objetivo da audiência pública é permitir a participação da comunidade jurídica no debate e fornecer subsídios para os ministros que afetaram para julgamento, na terceira sessão, 3 recursos especiais que discutem o tema.
É o que afirma o ministro Rogério Schietti Cruz. E agora é reunir esse material e analisar detidamente cada um dos argumentos e submeter a questão à consideração da terceira sessão, onde esses recursos especiais serão julgados. A íntegra da audiência está disponível no canal do STJ no YouTube. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, participou da cerimônia de lançamento da nova inteligência artificial da Corte, a Vitória. A ferramenta vai auxiliar na identificação de casos semelhantes e dar mais agilidade aos trabalhos. A reportagem é de Evne Araújo. A plataforma Vitória vai ampliar o conhecimento sobre o perfil dos processos recebidos no Supremo Tribunal Federal e permitir o tratamento conjunto de temas repetidos ou similares. A ferramenta identifica no acervo do tribunal os casos que tratam do mesmo assunto. Assim, é possível indicar com mais agilidade e segurança, por exemplo, processos aptos a tratamento conjunto ou que podem resultar em novos temas de repercussão geral. A utilização da Vitória vai dar celeridade à análise e ao julgamento dos processos, porque vai facilitar o exame de um volume maior de demandas em menos tempo. A fase de testes durou 8 meses e mobilizou servidores e colaboradores da Assessoria de Inteligência Artificial e das Secretarias de Tecnologia da Informação e de Gestão de Precedentes. A nova ferramenta se junta a outras experiências em inteligência artificial realizadas pelo STF nos últimos 6 anos, como os projetos Rafa 2030 e Vitor. A presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, no lançamento da Vitória, falou que a iniciativa é a realização de uma das metas da gestão dela à frente da Corte. Essa vitória é realmente algo extremamente desejado, extremamente expressivo e tenho certeza que trará excelentes frutos para o Supremo Tribunal Federal e para aquilo a que ele se propõe, né, que é a entrega de uma prestação jurisdicional qualificada, célere e que de fato atenda, né, toda a aspiração da nossa sociedade. A obra Novo Perfil de Atuação da Defensoria Pública, Redescobrindo a Missão Constitucional, foi lançada ontem na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. O repórter Renato Rosa mostra a importância desse livro, que lança luz a uma instituição extremamente importante à população brasileira que precisa de atendimento jurídico gratuito. A narração é de Anderson Arcoverde. Nos capítulos, uma fonte para o leitor compreender melhor como a Defensoria Pública surgiu, mudou, o que representa no atendimento aos mais vulneráveis e a atuação em diferentes processos. A Defensoria passou a ter um papel ainda mais importante do que aquele que tinha quando concebida na Constituição de 88. Passou a atuar como interveniente em favor dos vulneráveis, mas também como amiga da comunidade, um player da democracia brasileira, uma atuação internacional. E todos esses novos aspectos são agora tratados nesta obra. A Defensoria se fortalece aos poucos. O reconhecimento sobre o trabalho aumentou, mas o financiamento da instituição ainda é limitado. Grande parcela da população brasileira não conta com esse atendimento porque os estados têm poucos defensores. O orçamento da Defensoria representa um subfinanciamento. Isso gera dificuldade de presença da Defensoria em todo o território nacional. Em alguns estados, o vazio defensorial, como a gente fala, é muito grande. E a demanda de pessoas pelo serviço da Defensoria Pública é muito grande. O livro Novo Perfil de Atuação da Defensoria Pública, Redescobrindo a Missão Constitucional, conta com um time de especialistas no assunto. O trabalho ressalta que a instituição tem protagonizado debates importantes e contribuído para o aperfeiçoamento das decisões estatais. É vista como um contrapoder e canal de inserção das minorias nos debates públicos. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, prestigiou o lançamento da obra. Esse novo perfil decorre de uma análise mais precisa da Constituição. A Constituição fez da democracia o princípio dos princípios, o princípio continente, de que tudo mais é conteúdo, e estabeleceu um link imediato, institucional e funcional com as defensorias públicas. Por isso que elas são cláusulas pétreas.
A Constituição diz que são instituições permanentes. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis, foi o responsável pela apresentação do livro. A gente fica imaginando um campo limitado de atuação, você já vai defender o pobre aqui e ali e tal, mas na verdade a Defensoria faz muito mais do que a gente imagina, né? E o livro mostra tudo isso, ou seja, as várias formas de atuação, o espaço que a Defensoria hoje tem dentro da justiça brasileira. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. O Jornal da Justiça volta amanhã e eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.